Eu não posso aqui, não sei se é acusações, porque quer dizer, ele diz que é o que aconteceu. Ele, quer dizer, o Nelita Quick, na maneira dele de ver a sua forma de interagir, como se pronunciar, quer dizer, a forma como o Dr. Abdul Ferraz tem feito as suas intervenções, a forma como demonstra a ambicionar o poder, ele diz que o senhor tem demonstrado aos angolanos que o senhor não passa de um ser medíocre e que o muito que pode ter como gestão é ser coordenador de um bairro, ou seja, praticamente é baixar alguém que almeja o posto mais, o maior cadeirão do país para um mero, sem qualquer desrespeito aos coordenadores do bairro, a um mero coordenador do bairro. O que é que o Dr. Abdul Ferraz tem a dizer com relação a isso? O doutor Ferraz tem a dizer com relação a... Pois é, isso é parte da minha contribuição à oposição. A oposição sequer tinha esses vocabulários antes do meu surgimento na praça política. Antes do meu surgimento na praça política, não há nenhum registro de uma fala de um homem de oposição que desmerecesse um governante ao estatuto de assistente de um sobado. Fui eu que trouxe essas falas na praça pública. Fui eu que fui ilustrando. O grau de incompetência da UNITA não é condizente a serem um colegiado de um sobado. O sobado que estiver sob gestão desse quinteto vai conhecer a desgraça. Então, hoje, ele aprendeu que, afinal de contas, se pode servir desses elementos comparativos para ilustrar a fala. Até bem pouco tempo, eles não tinham abordagem desse tipo. Eu me dou por contente que ele conseguiu falar, pelo menos assim, isso lhe dá um alívio, e tarde ou cedo eles vão ser oposição, eles vão aprender a ser oposição. Porque eles agora, ele pelo menos dirige isso à minha pessoa, que eu não reúno o pré-requisito de ser presidente, nem para ser de uma associação do bairro. Se ele pudesse pelo menos dirigir isso ao João Lourenço, ele estaria sendo oposição. Ele nunca conseguiu falar isso a quem ele deve falar, aos dirigentes do MPLA. Eu tenho dito isso aos dirigentes do MPLA e aos dirigentes da UNITA, ou seja, eu tenho sido oposição de facto. Então, ele está a testar se é possível falar isso. Ele testou sobre minha pessoa. Eu agora peço que ele tenha coragem e faça esse pronunciamento com relação à má governação do MPLA, porque eles estão nos estatutos de oposição e as falas deles têm que ser de homens de oposição que exijam a excelência aos membros do governo. Porque as falas deles têm sido tão suaves, tão doces, que deixam o MPLA numa zona de conforto, que está aos olhos nus que há uma relação de promiscuidade, de cumplicidade, de conivência. Há uma formação aqui de um crime organizado, onde tem um peso, um penhor maior também na UNITA. E, obviamente, no MPLA como mentor, idealizador dos principais crimes do país. Bom, quando ele fala isso, eu não me senti ofendido, eu me senti lisonjeado, porque eu respeito os coordenadores do bairro, mas, sobretudo, também eu vi até que, enfim, estão a aprender a falar coisas como se fala, com contundência, porque eles agora ensaiaram sobre minha pessoa. Eles têm que aprender isso. Tarde ou cedo, vocês os verão a começar a dizer ao povo que eles podem ser presidentes. Eles são oposição, vamos pensar de acordo de paz para cá, há 20 anos, mas não há imagem, nenhuma fala de um líder da UNITA que disse que vos possa ser presidente. Porque eles não estavam, nem para si próprios estavam convencidos que possam ser presidente diante dos tratados exclusos que eles têm com o MPLA. Diante dos acordos exclusos que eles não podem trazer à luz do dia, ele não teria sanidade para vir dizer ao público que vai ser presidente quando ele já vendeu o poder para o MPLA. Então, por isso que a UNITA não vem ao público, não há nenhum registro de um dirigente da UNITA dizer que eu vou ser presidente. A afirmação vou ser presidente é uma afirmação própria de homens de oposição. Lula, quando estava a ser preso, ele disse ao juiz, se eu for liberto dessa sentença, eu serei presidente. Ele afirmou isso. É assim que um homem de oposição fala com convicção, para que as massas não tenham dúvida. Eu tenho que continuar reiteradamente a afirmar isso, para que os angolanos não tenham dúvida que eu serei presidente. E no momento oportuno, as vozes se vão levantar aos 4 cantos desse país para consolidar isso que eu estou a afirmar dia após dia. Então, se isso lhe assusta, a nossa conversa aqui, tomara que vocês esteja suficientemente elucidado para trazer, para arrancar mais e mais conteúdo sobre essa matéria, para haver um entendimento da diferença da forma que eu penso oposição e da forma que a UNITA pensa oposição. Você não perguntou, mas eu prefiro tocar nesse assunto. Ele faz menção na sua fala de uma eventual remuneração à minha pessoa. Sim, eu quis a remuneração, tocar nesse aspecto.
não é. Sim, eu quis Okay. tocar nesse aspecto. Eu vou agora me adiantar quanto a isso. A remuneração não faz da pessoa remunerada ser um mercenário. A remuneração é honrosa ao trabalho das pessoas. A falta dessa visão, dessa cultura, faz com que a UNITA, ele recebe dinheiro, recebeu doações milionárias e passou de 50 milhões de dólares que ele recebeu de doações. Mas, e essas doações, esses recursos que ele andou captando dos marimbondos e aí vai, não era para que aqueles que estivessem a arregaçar as mangas para a campanha que trabalhassem de graça. A UNITA arrecadou fundos para justificar a nossa entrega, o nosso trabalho, mas não remunerou condignamente a você, Ngolam Vuns, não remunerou condignamente a você. Ele não remunerou condignamente o J Privado. Eu, por enquanto, vou não entrar em muitos detalhes, mas eu sei todos os atores das redes sociais que estavam a receber dinheiro da UNITA. Eu sei. E eu também sei que os montantes declarados internamente é infinitamente superior ao que foi dado a vocês. O que foi dado a Ngolam Vuns a você é muito inferior ao que declararam lá internamente. O que foi dado a mim é muito inferior ao que foi declarado internamente. Porque eles estavam a roubar o dinheiro das eleições. Você entende isso? Eu, quando venho e falo isso ao público, eu queria que a promotoria pública auditasse a prestação de contas da UNITA. Eu gostaria que a auditoria pública, houvesse uma auditoria pública, a promotoria, o Tribunal de Contas. Doutor Abdul Ferraz falou aqui, mas Ngolam Vuns, isso vai criar é melhor que fale de forma globalizada. Não quero aqui, sinceramente. Então, Vuns, vai avisar o Iquico as consequências das farpas dele, porque o Iquico não tinha noção que eu tenho a lista de todos os caras da mídia virtual que receberam recursos. Todos. E eu conversei com muitos deles naquele momento de transferência de recursos. Pois são, doutora Ferraz. Eu vou deixar para um próximo debate quais são, mas eu já falei alguns deles aqui. Já falei. Menção do meu nome, Pronto, então, Vuns, você é um deles que receberam recursos durante a campanha. Como J Privado é um deles que recebeu recurso durante a campanha. E não é errado receber recursos, porque para você produzir o que você estava a produzir tem custos. O que é errado é você dar migalhas àqueles que estão a fazer a matéria para você ser eleito, e você que vai ocupar os cargos como deputado, que quando for eleito vai ser o presidente, você rouba o dinheiro da campanha e se enriqueça. Isso é que é o errado. A subversão de valores faz com que o Iquico pensasse que vir falar ao público que nós pagamos ao Abdu, me pagaram migalha. Eu tinha exigido algo 10 vezes mais do que me fora dado. Por quê? O que eu precisava? Eu precisava logística. Eu precisava trocar de carro para que não houvesse um registro. Qual é a matrícula de carro que eu vou entrar na Rádio Despertar para não ser abatido no caminho? Eu fui advertido que eu seria assassinado durante a campanha. Isso foi de domínio público. Eu tinha que ter recursos. Se você não tiver recursos, você não consegue contrapor, praticar atos de contra-inteligência para você contrapor toda uma engenharia. Por exemplo, eu estou aqui a falar convosco. Sem recursos, eu não conseguiria sair de um extremo da cidade a outro para vir participar dessa live. E naquela ocasião, eu precisava de recursos para conseguir estar constantemente, todos os dias na Rádio Despertar. Houvesse chuva ou sol, eu tinha recursos. Se o carro meu estragasse, trocava de carro porque eu tinha dinheiro para pagar o outro carro. Então, isso, ele só vem ao público falar, porque ele acredita que o povo angolano é atrasado e burro. Porque ele devia entender que eu precisava de recurso para deslocar a família fora desse ambiente, para eu ficar sozinho. Eu não consegui deslocar todos os membros da família para o exterior do país, para eu encarar as eleições. O Adalberto, a família foi para fora. Por que eu não podia ter posto a minha ex-esposa fora? Por que eu não podia ter exposto todos os meus parentes mais próximos, filhos? Por que eu não pus todos eles fora? Então, eu não tive recursos. Mas eu, sem recursos, estava me entregando muito mais às balas, eu estava abrindo o peito às munições do que eles. Eles foram eleitos pelas nossas falas, pela nossa entrega à campanha. Só que a falta de cultura, ele pensou que é uma denúncia. Por isso que eles não remuneram condignamente, seguem não remunerar condignamente os jornalistas da Rádio Despertar.
Por isso eles não tratam com dignamente aqueles que fazem a UNITA sobreviver e que vivem miseravelmente. E eles se remuneram e eles se alimentam da melhor maneira. Então há uma subversão de valores que os faz pensar que falar isso ao público é alguma coisa como fosse desonrar a minha pessoa. Porque, na verdade, deram aqui uma oportunidade para dizer, quer a UNITA, quer o MPLA, eles não têm essa percepção do outro, da dignidade. Você tem noção o que o MPLA remunerar os músicos com $3.000? Você tem noção o que dar $3.000 aos músicos como o MPLA deu? A UNITA faz a mesma coisa. É muito desonroso, muito desrespeitoso. Você não pode almejar um poder que vai gerir bilhões, trilhões de dólares. O MPLA, de uma vez eleito, passa a ser gestor de trilhões de dólares. Você vai gerir trilhões de dólares e vai remunerar a quem vai te ajudar a manter no poder com $3.000. Você entende isso? Isso é igual. O MPLA fez uma merda quanto a UNITA. A UNITA recebe só de uma doação, só do lado, que eu não vou citar o nome, de um dos lados de uma marimbonda, veio mais de $20 milhões em direção à UNITA. E eles, você acha que a campanha da UNITA correspondeu a $3 milhões? É óbvio que não. Na prática, não. Pelo que você recebeu, você Bunge, pelo que o J. Privado recebeu, pelo que eu recebi, pelo que o William Tomé recebeu, pelo todos nós recebemos, pelo que o outro lá, o William Tomé, recebe para conchegar os outros meninos, por todo aquele dinheiro que foi sendo dado, não justifica nem 5% do que a UNITA recebeu. A UNITA gastou menos de 5% do que ele tinha para a campanha. Então, o público acredita que o país não teria atores para desmiuçar, para trazer a cagada, a merda dessa gente. Ele não tinha noção disso. Porque se ele tivesse noção que isso é grave, ele não deveria falar disso. Por isso que eles fazem comícios, arrastam a multidão, não os dão nenhum copo de água, não os dão comida, e eles se servem para si próprios os melhores banquetes, as melhores condições, e se cercam de amantes nessas viagens, e se acomodam nos melhores ambientes possíveis, e a multidão fica ao relento de fome e volta para os povoados de fome. E depois juntam no relatório que a missão, a excursão para Maquela do Zombo, a excursão para o município X, custou $500 mil, custou $300 mil, quando na verdade, na prática, se for auditado aquele evento, custou menos de $2 mil, $3 mil. Então, isso tudo vai entrar agora em debate daqui para frente, porque esses dois grupos, quer a UNITA, quer o MPLA, são extremamente irresponsáveis na gestão dos recursos públicos. A UNITA também segue nas mesmas práticas de uma gestão dolosa. A UNITA não pode ter recebido recursos para a campanha, gasto menos de 5% da campanha, remunerado muito mal os atores envolvidos na campanha, e no final eles se dão para os espertos. No final vendem também o resultado eleitoral e têm coragem de vir ao público afrontar um homem feito eu. E depois diz que é desmerecedor de ser governante, e esperando que eu também viesse ao público e falasse, eu sou desmerecedor. Como você é desmerecedor quando sou uma das vozes mais credíveis da atualidade do país? Ele diz com muito que o Dr. Abdul Ferraz pode ser coordenador de um bairro. Isso aí eu te ensinei a falar assim. Ele aprendeu isso de mim, por isso não me ofende. Eu que o ensinei, eu ensinei o país como colocar políticos desmerecidos no seu devido lugar, chamando os nomes que lhes são cabidos. Então ele aprendeu que se possa chamar o oponente naquelas condições. E ele testou dirigindo a minha pessoa. Eu tomara a Deus que ele tenha gostado, e agora que ele mostra que é oposição, dirige essas palavras àqueles que ferem a dignidade do povo angolano, àqueles que sabotam a vida, a dignidade do povo angolano, que é o MPLA, que ele tenha coragem de fazer isso, dizer assim a um dirigente do MPLA que não é merecedor de ocupar um assento no parlamento e que devia estar numa associação de bairro, ou então que não é merecedor de ser ministro, de ser governador, que dali para frente ele ganhe o gosto e descubra que, afinal de contas, se pode falar isso. Eu me dou por satisfeito porque eu estou sendo uma escola, de oposição. Eles estão a aprender a exercer a oposição com a minha pessoa. Esta intervenção que você está vendo aqui vai marcar o tom da política desse país, de que maneira tem que se pôr os atores, os algozes desse povo, de que maneira tem que ser tratados em praça pública. Isso vai marcar. Isso é divisório.
Isso é divisórias de águas históricas. Vai acontecer o antes e o depois daquela abordagem do Abdul Ferraz em resposta à palhaçada do Iquique. É isso, olha, eu vou aqui aproveitar e responder aqui uma pergunta. Há um problema que acontece com a Mongolê TV e com a minha pessoa principalmente. Há muita gente que está preocupadíssima com a Massa Angola Mvuns. Eu não sei, eu sou daquele tipo de pessoas que vive sem fazer mal a ninguém. Eu não acordo a pensar em atacar este ou o outro, aquele, mas as pessoas têm tanta inveja, tanta raiva do Massa Angola Mvuns que todos procuram um deslize, uma falha para depois virem atacar o Massa Angola Mvuns. E eu estou a ver aí os comentários, muita gente a dizer, afinal o Massa Angola Mvuns recebeu dinheiro da UNITA. Olha, eu não recebi dinheiro da UNITA. Não recebi dinheiro da UNITA. Eu não recebi dinheiro da UNITA. A Mongolê TV há que separar a pessoa da instituição. A Mongolê TV é uma empresa registrada aqui no Reino Unido. É uma empresa que tem custos. Eu não fui atrás de ninguém. Eu fui contactado para que o nosso canal, assim como aqui o Dr. Abdul Ferraz fez menção, os demais canais, os demais órgãos públicos alternativos que participassem da campanha. E houve uma negociação com todos estes órgãos, não com a pessoa, com o órgão. E é importante aqui que se diga aqui também, o dinheiro que a Mongolê TV recebeu, que foi uma mixaria, não é dinheiro da UNITA, é dinheiro do Estado angolano para a campanha eleitoral, ok? Campanha eleitoral, dinheiro do Estado angolano. E não se esqueçam que eu faço parte do Estado angolano. Eu só quero aqui deixar claro. E depois, não me venham aqui com cantigas de Master Angola Mvuns, porque todos os órgãos de comunicação social alternativos fizeram parte dos órgãos que foram contratados pela UNITA. Eu quero deixar aqui bem claro. Então não me venham aqui com essas cantigas de Master Angola Mvuns e por aí afora. E o Nelly Quick foi muito infeliz. O Nelly Quick foi muito infeliz em tocar nesse aspecto, porque depois isso vai trazer outras verdades, e eu aqui sei de muitas verdades que vai deixar a UNITA ainda pior, mas pronto, já que ele quis tocar nisso. Se o Quick tivesse cultura política, e administrativa, ele não ia tocar nisso. E eu creio que isso também é uma escola. A UNITA vai aprender agora que nem tudo para você falar. Eles agora vão descobrir que o Abdul, afinal de contas, mesmo tendo negado o encontro, manteve o sigilo. Eles vão aprender o que é ser uma pessoa pública, o que é fazer política. Ele tem que compreender que os recursos que ele recebe para campanhas eleitorais é realmente para contratar um som de qualidade, é para dar mesmo água no povo, para servir garrafas de água no comício. Vais levar 1 milhão de pessoas num lugar, compra 1 milhão de garrafas de água para distribuir para as pessoas que estão aí no comício, para justificar o dinheiro da campanha, não para sobrar nas contas no exterior, não para fazer negócio, não para se acharem que são empresários, porque isso é crime, isso dá direito à cadeia. Eles só não estão indo na cadeia pelos gastos dessas eleições passadas, porque quem os devia acusar é bandido, que é o MPLA. Mesmo eu falando isso, eles vão mentir que eu sou do MPLA. Eu estou a reivindicar, quer a UNITA, quer os dirigentes do MPLA, naquilo que tange a gestão dos recursos eleitorais, devessem responder criminalmente. Mas se depender da UNITA, vão tirar essa parte que eu estou a falar, que o MPLA também tem que responder criminalmente pelo desvio de recursos eleitorais, da campanha eleitoral. E vai ficar só a parte que eu estou a falar da UNITA e vão dizer que é assassinato de caráter. Porque eles quiseram que nós acreditássemos nessa simbiose da UNITA e o MPLA e ficássemos a vida inteira a chorar do lado da UNITA quando não fôssemos membros do MPLA, membros privilegiados, ficássemos a vida inteira dizer que o MPLA não nos gosta, que estamos a sofrer, e eles ficassem de mãos dadas, mancomunados na desgraça desse país. Isso vai acabar, Mvuns. Vai acabar. Não pode a UNITA ter recebido doações, a soma de doações da UNITA passou de 300 milhões de dólares. E não pode ter gasto menos de 5, 10 milhões de dólares na campanha. Não podem fazer isso, porque tem famílias nesse país que doaram dinheiro que podem processá-los, podem. Tem senhora nesse país que eles podem processar. Eles são de mau caráter, são malfeitores. Aquilo que ele estava querendo dizer à minha pessoa, isso lhes cabe, mas lhes cabe mais do que isso. Então, ele quis dizer
que remuneraram a minha pessoa. E agora estou fazendo uma denúncia própria. Veja, eu sou a pessoa que ele acusa. Eu estou a dizer o seguinte: a UNITA, durante a campanha, gastou menos de 5 milhões de kwanzas para a minha pessoa, quando o meu custo era superior a 100 milhões de kwanzas. Agora vou dizer o seguinte: eles, no relatório que eles fizeram, podem provar se lá consta 5 milhões de kwanzas. Eu já vou vos assegurar. O relatório que foi para o Tribunal de Contas vai constar que eu recebi mais de 100 milhões de kwanzas. Por quê? Porque são desonestos. Certamente o relatório que foi para o Tribunal de Contas, nem você, ou você não consta, ou você vai constar superfaturado. Se todos nós virmos ao público dizer, a mim deram X, a mim deram Y, eles vão na cadeia. Eles simplesmente vão na cadeia. E remunerar as pessoas para a campanha eleitoral, as pessoas têm que compreender uma coisa: as economias do país, as eleições geram riqueza. E não é riqueza para o político. As eleições, a mamãe que faz aquele fungo de 400 kwanzas, a UNITA tinha que comprar 2 milhões de pratos de fungo para cada comício. Mas o dinheiro que devia ir naquelas mamães que estão pobres, as zungueiras, que deviam ser contratadas para fazer o fungo de 500 kwanzas, para servir ao povo que está acostumado a comer o fungo de 500 kwanzas, essas senhoras não viram nenhum centavo da campanha eleitoral. Os músicos que mereciam uma remuneração condizente, pelo menos de cada 5 anos vir às eleições e remunerar dignamente os músicos. Remunerar o músico, por exemplo, dar ao músico uns 2 milhões por cada espetáculo, e o músico a fazer os 10 espetáculos durante a campanha, sair na campanha com 40 milhões de kwanzas, e isso permitiria ao músico viver com dignamente espera da próxima campanha para não se constituir ao MPLA. Os músicos vivem de forma miserável, quer da parte da UNITA, quer da parte do MPLA. Eu sou contrário a isso. Quando um movimento dirigido por mim receber recursos para um propósito, tem que ser executado fielmente aquele propósito. Por isso fui o dono da expressão bala na cabeça. Bala na cabeça é todo esse sentimento, todas essas amarguras que me levaram a afirmar: esses senhores precisam ter um homem que diga bala na cabeça quem desviar recursos públicos. A UNITA segue desviando, o MPLA segue desviando. É um espetáculo de malfeitores. E nós temos que estar no meio. E eles pensam o seguinte, alguns, eles pensam que podem trazer para si a pauta da moral. Eles pensam, só porque podem desviar os recursos públicos, também lhes cabe desviar a moral do país, como se eles fossem os baluartes da moral. Isso é ofender os angolanos. Os senhores recebem doações de pessoas que queriam remover o MPLA do poder, dão mau destino aos recursos e simulam perder as eleições. Os senhores são bandidos, são extremamente desprezíveis. Então, veja a condição das sedes da UNITA. Vai dizer que o governo de Angola o Estado angolano não cabimentou um orçamento para os partidos com assento no Parlamento? É óbvio que está cabimentado. E esse orçamento cabimentado aos partidos com assento no Parlamento, para que serve esse orçamento? Para manutenção das sedes. O que é que se entende como manutenção das sedes? As sedes têm que estar pintadas, as sedes têm que ter água para descarga, têm que ter banheiros. O que é aquilo que se vê encabindo uma sede sem banheiros? Os funcionários da sede da UNITA cagando nos sacos de plástico e jogando nos quintais dos vizinhos. Esse é um grupo que quer chegar ao poder? Este é um grupo que quer chegar ao poder? Vai ver como é possível um grupo como a UNITA não tem um servidor, não tem um lugar para compilar dados. Já viu como é a contabilidade da UNITA? Você, em Golambu, já teve contato? Um pedacinho de papel, isso é contabilidade para ser feita. A prestação de contas para você receber um dinheiro da UNITA, vão te dar um pedacinho de papel à mão para você assinar? Isso é o grupo que quer chegar ao poder. E qual é a experiência que essa direção contábil nacional, a direção nacional que faz a contabilidade da UNITA, qual a experiência está a acumular para amanhã integrar o Ministério das Finanças? Essa experiência de pegar um pedaço de papel, senhor Abdu assina aqui, toma isso aqui, essa é a experiência? Essa experiência que ele vai levar dentro do Estado angolano, porque eu vim da UNITA, vou assumir agora o Ministério das Finanças, porque eu era da área de contas da UNITA, eu que fazia aqueles pedacinhos de papel, nós lá não usávamos nem computador nem nada, agora também no Ministério das Finanças não precisa de computador. É essa a experiência? A UNITA agora, ele tem que respeitar esse país. Nós não podemos protelar, entregar o debate político aos bandidos. Isso não pode acontecer porque nós estaremos sendo julgados perante a história. Eu não podia aceitar mais que o debate político desse país seja entregue a uma corja de bandidos, quer do MPLA e quer da UNITA. Porque o MPLA também vai conhecer agora o rebuliço interno para escolherem quem vai ser o sucessor do João Lourenço, e aí você vê o disparate. O disparate é que o Adalberto Guimarães já está a dizer que vão trabalhar para mexer a Constituição. Você que é líder da oposição,
E você sabe que o seu oponente, presidente do MPLA, está asfixiado. Ele já não tem mais chance de ter o terceiro mandato. Por que você, que é da oposição, começa a falar e mexer a Constituição? Que brincadeira é essa? Para facilitar João Lourenço? Por acaso a oposição se faz dessa maneira? Se você sabe que João Lourenço chegou agora entre o fim, não pode mais ter manobra, por que você próprio da oposição é que já está a falar que vão mexer a Constituição? Por que você não fala que a Constituição agora mantém como está? Vamos mexer depois só das eleições.